Declaramos, Senhor, que o Teu Espírito, que os Teus anjos, Senhor, têm livre acesso para ministrar, Senhor, segundo o Teu coração. No poderoso nome de Jesus, nos abençoamos a vida dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Pastor, mais uma vez, fique à vontade. Glória a Deus, igreja. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos apresentar, né? Alguns já nos conhecem. Eu sou o pastor Afonso de Rosângela. Eu sou a pastora Rosângela de Afonso. Amém? O pastor Sid Clay, quando ele trouxe esse louvor, eu fiquei ali a pensar o quanto eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por não ter desistido de mim. Porque se Ele tivesse desistido de mim, que não é o que Ele faz, eu não teria a família que tenho hoje. A minha vida tomaria completamente outro rumo. Porque eu era um viciado em drogas, ela não sabia, namorava comigo sem saber. Me enganou direitinho. Enganei ela. Até o casamento, porque eu só fui saber depois do casamento. E aí o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida e mudar essa história. Quando a gente fala de família, é interessante. Pastor, eu ouso em dizer, eu não sei quantos membros tem a igreja, quantos casais, quantas famílias tem, mas esse lugar, essa nave chamada igreja era para estar lotada. Sabe por quê? Porque nós aprendemos mais do Senhor Jesus todos os dias. Isso nos ensina a melhorar, a sermos melhores, não perfeitos. Não vamos alcançar nunca essa perfeição. Quando a gente fala de casais, muitas das vezes a gente move alguma coisa dentro da pessoa que talvez traga uma tristeza, uma angústia, mas é necessário o agir de Deus dessa forma, para que a gente possa entender o que é que o Senhor quer. E a gente tome decisões, porque decisões acertadas, elas são poucas. Porque na verdade muitas das vezes a gente deixa tão somente a nossa vontade prevalecer. Mas essa noite o Senhor marcou um encontro para mudar a história da minha vida, a história da minha família, a história da sua vida e a história da sua família. Amém? Eu quero começar ministrando. Domingo agora eu vou apresentar a minha família, porque ela cresceu desde o ano passado. Ela cresceu, veio mais um membro que está reinando. É a única mulher que dorme na minha cama com minha esposa. É minha netinha. É a única. Essa tem acesso a dormir conosco na cama. Tem 1 ano e 2 meses. Queridos, domingo nós fizemos 35 anos de casado. Quem pode dar um amém? Amém. É difícil. Não é fácil. Né, pastora Rosângela? É difícil. E muito difícil porque... Só Deus. Porque ela é militar, é mais difícil ainda para mim. Nada disso. Então, meus amados, nós vamos apresentar a nossa família. Você botou o slide? Pode passar. Pronto, aí estamos nós, pastor Afonso e a pastora Rosângela. Pode passar o casal. E aí os meus filhos... Eu estava pensando hoje, tem mais de, eu acho, 4 anos que a gente não consegue reunir a família toda. Porque 2 moravam fora do Brasil e 1 mora em Curitiba. O que mora em Curitiba veio passar as férias, chegou hoje de madrugada. Chegou hoje de madrugada com o meu netinho. O meu filho mais novo também estava em Portugal com o meu filho mais velho, que já estão lá há mais de 3 anos. E o mais novo voltou para casa. O do meio é o... É? O do meio é o filho mais velho. O mais velho do meio, Tiago. Eu tenho Felipe. 2 netinhos. Do lado esquerdo de vocês. Eu tenho que fazer assim, viu? Do lado esquerdo é meu filho do meio, com um netinho. E do meu lado direito, o seu lado direito, é meu filho mais novo. Com a minha netinha. Com a minha netinha, que voltou de Portugal agora. Eles disseram bem assim... Fora que não se acostumaram em Portugal, ele disse, eu quero criar os meus filhos perto dos meus pais. Cara, eu fico muito feliz. Muito, muito mesmo. Eu fico maravilhado, porque a gente se esforça a deixar um legado. O irmão falou aqui que há essa diferença entre herança e legado, e muita gente confunde isso. É completamente diferente. Nós vamos ver no decorrer da nossa ministração. Tem mais alguma coisa, algum slide? Não. Então vamos começar
a nossa palavra essa noite, que está em Gênesis 28, verso 14. Gênesis 28, 14 diz, presta bem atenção o que diz a palavra do Senhor. A tua descendência será como um pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, grava isso, em ti, mas não fica só em você. E na tua descendência será abençoada todas as famílias da legado. A gente já começa por aí. É um legado que a gente vai deixar para gerações futuras. Amém, querido? Meus queridos, o texto que a gente acaba de ler é uma promessa poderosa de Deus para a vida de quem, gente? Para quem foi que Deus mandou essa palavra? Para a vida de Jacó. Mas não é só na vida de Jacó. Deus, quando falou a Jacó, no momento de desespero, no momento que ele estava fugindo do seu irmão Esaú, no deserto, na aflição, em sonhos, Deus estava escrevendo uma história de futuro para mim e para você. Amém? Deus estava pintando uma tela de futuro para a nossa família, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Porque foi a partir da descendência de Jacó que nasceu o Messias. E Jesus veio para transformar, para nos salvar, para nos abençoar com toda sorte de bênção. E ele diz, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti, a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus veio para abençoar todas as famílias da terra. Veio para abençoar a mim, veio para abençoar você. Amém? Quem crê? Quem crê? Amém? Mas antes de a gente apropriar dessa promessa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Vocês conseguem ser sinceros comigo nessa pergunta? Vocês conseguem? Vamos ser sinceros. Eu não vou pedir para vocês falarem, não. Vocês vão ficar aí refletindo a respeito dessa pergunta. Amém? Como vai a sua família? Tem um slide aí. Como vai a sua família? Será que você consegue imaginar agora, nesse momento, ser sincero com você mesmo? Como está indo sua família? Se você respondesse para você com total sinceridade, a sua família, será que você vai deixar um legado? A sua família vai realmente conseguir perpetuar esse legado? Eu sei, amados, que às vezes a relação está muito difícil. O convívio a dois, muitas das vezes, tem os altos e baixos, não é fácil. A harmonia da família, às vezes, a gente não consegue administrar, não consegue educar os nossos filhos como a gente gostaria de educar. E, às vezes, a nossa família está igual àquela família do Instagram, no selfie. Linda. Igual aqui na igreja.
tudo maravilha. Mas atrás da porta, como é que a gente está? Porque quem consegue realmente enxergar a nossa família como realmente está, é quem está dentro do núcleo. Quem está fora só consegue enxergar aquela família que posta no feed, no Face, no Facebook, no status. Porque 99%, isso aí é uma mensuração minha, daquelas fotos que aparecem lá, é só fachada. Mas Deus conhece o nosso interior. E atrás da porta está essa família, que muitas das vezes está em conflito, muitas das vezes está em discórdia, muitas das vezes está precisando de uma atenção, muitas das vezes está precisando de uma conversa, muitas das vezes está precisando de alguns limites. E não é tão fácil. Por que não é tão fácil, pastora? Porque o tempo mudou. O tempo foi mudando. E aqueles princípios que a gente tinha, muitas das vezes, e eu digo que eu falava isso, eu não quero repetir os mesmos erros da minha mãe. E aí eu começo, a afrouxar muitas das vezes na educação dos nossos filhos, porque a gente não tem limites, porque a gente não consegue dar limites. A gente fala de uma falta de comunicação lá atrás, mas hoje a comunicação ela não é adequada, ou não existe a comunicação. E é essa família que a gente encontra atrás da porta. E deixa eu dizer uma coisa de psicóloga. Não existe receita mágica. Tudo depende. Hoje o contexto familiar, hoje tem avós cuidando de netos, tem pais que são os pai e mãe que cuidam dos seus filhos. Tem pais que já idosos estão com filhos, criança. A gente tem um casal perto do lado de casa, que quantos anos ele tem? 60? 65. Está com uma criança de 4 anos. E a criança é uma energia. E a criança é uma energia, e é como se ela já nascesse com autoridade, porque ela é que quer mandar nos pais. E muitas das vezes os pais não têm impulso para aquela criança. Não existe receita mágica. E se não existe receita mágica, eu gostaria de pedir para vocês baterem assim no peito. Porque é um compromisso que você vai ter com a sua família. E dizer assim, eu quero construir uma família poderosa com legado. É isso mesmo que você quer? Então fala com sinceridade. Eu quero construir uma família poderosa com legado. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Não existe receita mágica. Porque o Senhor espera de mim e de você que tome um posicionamento, uma ação, uma atitude de querer construir uma família de poder, uma família feliz que tenha legado. E como foi dito aqui, legado não é herança. Não é o que você vai deixar, o ter, mas é o que você vai implantar, o que você vai promover para essa família. Não são os bens materiais.
mas são os valores que você vai deixar para essa família. E aí eu faço de novo a pergunta: como está a sua família hoje? Mas, para essa família de poder, para essa família com legado, a gente vai dar a dica, dar um direcionamento de 3 colunas. De 3 colunas que cada um de nós vai precisar ter atitude. Amém? Tá aí as 3 colunas que vão sustentar essa promessa. Porque nós vamos sair daqui debaixo de uma promessa. Que a nossa família ela vai mudar. Nós estamos construindo sim uma família segura para um legado perpétuo. Amém? Glória a Deus. Então aí está a primeira coluna que fala sobre buscar proteção e segurança emocional. Ou seja, proteção e segurança emocional. E isso é o que se faz necessário nessa primeira coluna para que a gente consiga dar essa sustentação a essa família. Não existe perfeição, não existe receitinha mágica, mas existe os ensinamentos da palavra de Deus para que a gente possa usufruir do melhor dentro da nossa família. O que temos visto, queridos, são famílias destruídas. Famílias vivendo literalmente de fachada. Aquelas famílias que por detrás do muro mostram realmente o que elas são. E aí os filhos estão vendo aquilo. Está sendo deixado um legado que não deveria ser deixado. Não é esse que o Senhor quer para as nossas vidas. Deuteronômio 31:16, aí vem a primeira palavra do Senhor dentro dessa coluna que diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Tem horas que a gente se sente abandonado, tem horas que a gente não tem força, tem horas que a gente não encontra a saída, mas a saída está exatamente nos ensinamentos da palavra de Deus. Então essa primeira coluna vai nos ensinar a buscar o que precisamos de verdade. Por quê? Porque na verdade, eu acredito até que eu tenha dito da última vez que eu estive aqui, nós buscamos muitas das vezes proteção e segurança e investimos alto nisso. Em que sentido? Para proteger o que temos de patrimônio. Aí botamos cercas elétricas, grade, muro alto e por aí vai. E isso é um investimento altíssimo, mas deixamos de investir naquilo que se faz necessário na nossa própria família. Homens e mulheres têm falhado. Infelizmente, homens e mulheres de Deus, que nos deixa triste. Muitas das vezes nós também falhamos. Nós também falhamos, mas buscamos rapidamente mudar essa história. E isso se faz necessário. Muitos não se percebem, no entanto, que existe essa área que é muito mais carente e precisa de investimento, que se chama a família, trazer uma segurança especial que o dinheiro não compra. Aí nasce a diferença entre a herança e o legado. Porque muitos pais estão lutando para juntar bens, achando que está fazendo o melhor para os seus filhos. E quando eles partem dessa terra, o que acontece com a família? A família se destrói. Conheço várias. Porque na hora de dividir o patrimônio, é um inferno. É um inferno. Então não é isso. Nós temos que deixar um legado. Nós vamos deixar isso para os nossos filhos e para as próximas gerações. Então eu preciso que o Senhor Deus, através da sua palavra, mude o meu pensamento em relação disso essa noite. Então, meu amado, o que adianta essa casa cercada, esses muros altos, se lá dentro, como a pastora Rosângela falou, a família está destruída. Está uma família desprotegida psicologicamente e também espiritualmente. Famílias destruídas. A gente vê muita gente de fachada. Um sorriso, como a gente diz, né? Amarelo. Sorriso amarelo é fácil de você notar. É fácil de você notar, porque é aquele sorriso que não esboça uma felicidade. Não esboça uma alegria verdadeira, autêntica. Então, meu amado, uma família segura, ela se firma em uma aliança. Jacó, naquele momento, ele estava fugindo.
Ele estava ali dentro de uma guerra dentro dele emocional, se sentindo inseguro, se sentindo sozinho, mas aí vem essa promessa do Senhor sobre a vida dele. Deus aparece e lhe dá o quê? Segurança espiritual e segurança emocional. Ele restaura tudo isso. O nosso Deus é o Deus que restaura. Muitas das vezes a gente diz, Deus vai construir algo. Muitas das vezes não é construir, é restaurar. Ele é o oleiro. É aquele vaso que está meio esbagaçadinho, meio arranhado, e o Senhor vem restaurar esse vaso. Mas se for necessário Ele quebrar esse vaso para fazer um vaso novo, Ele vai fazer. Mas não necessariamente será isso que Ele quer fazer. O que o Senhor está fazendo e nos trouxe aqui hoje foi para restaurar a nossa família. Amém? Deus já está restaurando a minha família. Em algumas áreas que eu preciso. O legado... Aprenda isso. O legado começa na atmosfera do meu lar. É ali que começa o legado. O legado não começa fora. Não começa lá no outro. Começa no legado dentro da atmosfera da minha própria casa. Mas como nós alcançamos essa segurança? Muitas das vezes a gente diz, é fácil falar. É verdade, muitas das vezes é fácil falar. Mas o problema é que não tomamos atitudes. Não tomamos decisões acertadas. Então, querido, através do companheirismo, olha só, olha como Deus já começa a trabalhar na família. Isso é essa primeira coluna. Deus diz bem assim, olha, você vai alcançar a segurança que você necessita do seu casamento, que vai deixar esse legado para essa geração, é trazer de volta o companheirismo. Todas as vezes eu digo à pastora Rosângela que precisamos ser mais cúmplices, mais companheiros. Toda hora eu digo. Porque isso se faz necessário. Vocês estão entendendo? Através do companheirismo, da harmonia. Famílias não tem mais harmonia nenhuma. Um olhou para o outro, já achou que está falando mal. E por aí vai. Aí vem as desavenças dentro do nosso lar. E isso não pode existir. Isso não é da vontade de Deus. O amor e o respeito. A gente conhece casais que já não se respeitam mais. A gente pode chamar isso de casamento. A gente pode chamar isso de família. É isso que o Senhor quer. Principalmente a gente está falando aqui só para o povo de Deus. É o povo que já conhece. A gente não está trazendo nada novo. Exatamente, a gente está trazendo a restauração. Não viemos aqui construir um legado. Viemos restaurar. Na minha vida e na vida de vocês. Então, ele traz o respeito prático do dia a dia. Se os nossos filhos encontrarem, querido, essa segurança emocional dentro de casa, se eles não encontrarem isso, eles vão buscar lá fora. Sabe na onde? Vai ser aquele atorzinho, aquele TikTok que dá aquelas dicasinhas. E ele acredita. Sabe por quê? O que é que ele está vendo em casa? O que é que ele está enxergando em casa? São coisas que não estão construindo um legado na vida deles. Está faltando isso. O primeiro legado que precisamos deixar é no ambiente onde nós vivemos, para ele valer a pena. Tem gente que diz bem assim, vou ter que voltar para casa. Já volta para casa, gostaria de estar pela rua com os amigos. Já não se sente bem voltar para o seu lar. São mulheres e homens, da mesma forma. Vivendo debaixo do mesmo teto, pensando e agindo dessa forma. E isso com certeza entristece a Deus. Porque Deus ele tem nos ensinado isso. A segunda coluna, ela vem falar de um lar como um porto seguro. Eu preciso fazer do meu lar, não é da minha casa. A minha casa já está segura, a minha casa tem cerca elétrica, tem câmera, minha casa tem o muro alto. Mas o que eu preciso fazer é o meu lar ser um porto seguro. Que eu volte e me sinta seguro ali. Para que meu filho volte e se sinta seguro. Amados, Deus, ele não criou a família para ser um campo de batalha. E tem famílias que têm vivido isso, é uma guerra. Quando você vai atender alguns casais, você vai escutar, porque o maravilhoso é escutar um, depois escutar o outro e depois escutar os dois juntos. Aí você vê a diferença. Aí você vê quanta contradição.
É incrível, é incrível. Eu faço isso, eu escuto um, escuto o outro, depois escuto os dois. Tem horas que, meu Deus do céu, vai sair tapa gospel. Eu digo, Jesus amado, isso é lá casamento, Senhor. Então, querido, esse campo de batalha, a família acaba sendo isso, um tribunal de acusação. É porque você, é porque isso, você não fez isso ou não fez aquilo. A gente precisa mudar exatamente a isso. Porque a palavra, ela tem poder. Ela tem poder de abençoar, como também tem poder de amaldiçoar. O lar foi feito para ser um porto seguro. Eu tive um dia atribulado, eu tive um dia difícil. Ela me conhece bem. São 38 anos juntos. 35 só de casado. Ela sabe quando eu estou triste. Eu sei quando ela está triste. E eu pergunto, está bem? O que foi? Ele fica de mau humor sem conversar. Eu fico. Por um lado é bom. Porque eu converso muito. Conversa e eu quero ficar, só na paz. E ele fica perguntando. Lá em casa é o contrário, viu? Então, quando ele não conversa, eu já sei. Já sabe que eu estou triste. Eu digo, eu estou meio muzumbudo hoje. Aí ela começa a conversar e a história começa a mudar. Sabe por quê? Porque é a minha companheira. A minha casa é um porto seguro. Eu tenho desejo... Olha, a gente viaja, viu? Pode ter certeza. Vocês viram ali a foto. Vocês precisam ver o vídeo eu descendo no gelo, porque o Neto mandou. Descendo no gelo. Eu digo, eu desço, mas em pé não, vou do esquibunda. Aí minha nora disse assim, olha, Afonso vai, olha que loucura. Mas eu fui por Neto. Então, queridos, a gente viaja por aí tudo. Que você imaginar, no Brasil e fora. Porque o Senhor, graças a Deus, tem nos proporcionado isso. Mas eu fico com vontade de voltar para a minha caminha. Eu durmo em cada cama boa de hotel, mas a minha é melhor. Tem um cheirinho dela, que se ela não tiver, eu estou sentindo o cheirinho. É aquele cachorrinho pequenininho. Que aí, lata. Hein? Não, aquele que para não ficar chorando, você pega a camisa que está seu cheiro e deixa ele enroladinho. E aí ele não fica chorando. Então, querido, eu preciso encontrar pelo menos duas coisas essenciais nesse porto seguro. Por quê? Porque os dias têm sido difíceis. Para mim, para ela, para todos nós. Então eu preciso encontrar ali pelo menos aceitação e compreensão. Aceitação não quer dizer que eu aceitei o erro. Não, de jeito nenhum. Eu aceitei, ela está naquela situação momentânea, porque eu vou agora ajudá-la a mudar isso. Por quê? Eu vou usar agora da compreensão. Eu preciso compreender o que ela está passando. Eu preciso respeitar aquele momento dela. E muitas das vezes esse respeito não se tem. Você dê graças a Deus, porque não tem faltado nada. Tem homem que abre a boca e diz isso. Ele acha que é o dinheiro que vai resolver. E a mulher sabe o que está querendo? Só um cheirinho no cangote. Aí ele diz, não está lhe faltando nada, porque é que você está assim? Homem grosso. Ou então um ouvido para ouvir, né? O que ela tem para dizer. Ou o ouvido para ouvir. Amém, queridos? Então, meu amado, foi exatamente para isso que Deus criou o quê? O casamento e a família. Para ser esse porto seguro. Deus, Ele nos ensina a todo instante a construir relacionamentos bem-sucedidos. A gente estamos em uma eterna construção em Deus para termos um casamento, uma família bem-sucedida. Essa é a vontade de papai. Que a gente tenha sucesso nas nossas famílias. Amém, queridos? Deus, Ele nos ensina a construir relacionamentos que sejam porto seguro. Que um possa confiar no outro. Aqui é minha melhor amiga, não sei se vocês sabem. Eu digo direto a ela. Os meus amigos, amigo mesmo de verdade, cabe nos meus 10 dedos. Não é porque eu sou de poucos amigos, é porque eu sou assim. Eu falo muito isso e tudo, ouço todo mundo, mas tem um pessoal que é selecionado. Mas ainda assim eles não conhecem tudo de mim. Quem conhece é ela. Porque eu converso com a minha amiga, com a minha esposa, a minha companheira, a minha cúmplice. Eu digo isso todos os dias. Todos, pensa um cabichoado. Digo isso, né? Enjoa, né? Enjoa de dizer. Eu digo, eu amo, eu isso, aquilo, toda hora. Mas isso não é da boca para fora não, porque é o que eu sinto. É uma coisa que eu tenho dentro de mim que estou passando para meus filhos. E fico feliz por isso, porque eles têm casamentos bem-sucedidos. Nós vemos esse casamento bem-sucedido. Nós temos uma família abençoada. É a primeira coisa que eu digo a Deus. Deus, obrigado pela minha família. Quando eu acordo, eu não agradeço nem pela minha vida.
Eu agradeço primeiro pela vida dos meus filhos, das minhas noras, dos meus netos, da minha esposa, para depois eu agradecer pela minha. Amém, queridos? Então, meu amado, Deus, Ele faz dessa forma, para que a gente tenha essa família, esse casamento bem sucedido. Só que existe um mundo real aí fora. Eu não quero usar aqui de utopia, não. De forma nenhuma. Eu não vou contar aqui contos da carochinha, nenhum conto de fada. Não existe isso. Não existe perfeição, existe bem-sucedido. Mas não quer dizer que a gente não vai ter problema. É impossível, querido, impedir que relacionamentos sofram danos e feridas ao longo do tempo. Tudo que a gente usa constantemente, a gente precisa zelar e cuidar. Eu vou dar um exemplo de um carro. A gente vê carro aí antigo que está melhor do que novo, zero. Sabe o que é aquilo ali? Cuidado. Se a gente cuidasse de um bem como se a gente cuidasse da família como a gente cuida de um bem, você ia ver você ser bem sucedido. A gente não consegue impedir, na verdade, que ao longo do tempo venha sofrer essas feridas, querido. Não tem como, porque essa tempestade, ela chega para todo mundo. Tem dias que é ruim, a gente chega e... Teve vezes de a gente acabar o culto, pastor, está pregando aquele culto abençoado, daquela adoração mesmo tremenda, quando entra no carro e começa. Epa! E a gente está vindo de onde? De um culto abençoado. E aí começa... E o mais engraçado, quando você vai ver, aonde nasceu é um negócio assim, tão irrisório que você diz, como chegamos a isso? Aquele estardalhaço. A gente vê isso, escuta de casais, aí você escuta de um, escuta de outro, depois os dois juntos, aí você diz, meu Deus, eles estão brigando por isso. Não acredito. Para você ver como é. Porque já não se tem o tolerar, o suportar, como a palavra nos ensina. Não existe mais o perdão. Não existe. A gente precisa entender isso. Amados, o legado que se perpetua não é de uma família perfeita. Não vai ser isso. Não é de uma família perfeita. Porque não vai existir, nunca erramos. Não, nós erramos sim. Mas a gente vai entender que o legado vem através de uma família que aprenda a se curar junto. Amém? Eu não posso curar da minha ferida no decorrer dessa caminhada se nós somos uma só carne. Eu preciso compartilhar minha dor com ela e ela a dor dela para mim. E a dor dela tem que ser a minha dor e a minha dor tem que ser a dor dela. E de forma como família, coesa. Família em Deus, família bem-sucedida, a gente toma decisões acertadas. E aí isso tudo que a gente está falando é da construção de um legado. E você vai construindo pouco a pouco nos seus filhos. Você vai ver que muda toda uma história, querido. E como eu falei, não é através de uma família perfeita que nunca errou, mas é a família que aprende a se curar junto. A família que tem um porto seguro para isso. E diz, olha, é ali que eu desejo estar. É ali o melhor lugar da terra. Eu digo que o meu lar, não é minha casa não, minha casa é material. O meu lar é extensão ou até um pedacinho do céu na terra. Amém? Tem problema, pastor? Tem. Ele é teimoso. Eu sou teimoso. Por isso que é essa cabeçona grande para poder... Amém, querido? Agora, a gente precisa entender o exemplo de ter esse lar curado. Esse lar curado não é um patrimônio que você pode transmitir. Não, não é isso. Não é um patrimônio. É exatamente um legado. A gente não vai deixar nada de material para isso. Não é isso que tem valor. É as nossas ações, é o que nós estamos construindo dentro do nosso lar. A gente precisa entender a terceira coluna. Aprender a amenizar impactos. E aí eu trouxe como ilustração uma conta bancária, que se chama conta bancária emocional,
que financia o legado. Existe uma conta bancária emocional em Deus que financia um legado. E de que forma é isso? Como curar essas feridas? Como amenizar os impactos da batalha da vida, do dia a dia, querido? Para que o legado não seja interrompido. Porque é investimento. Casamento é investimento. Quando nós casamos, vocês já ouviram isso. Quando nós casamos para fazer o outro feliz. Porque feliz nós já somos, porque encontrei com ela. Feliz eu já sou. Agora eu preciso fazer ela feliz. Então, amado, eu preciso entender que Deus nos dá estratégias práticas de investimento. São práticas. São fáceis de fazer. Não tem nada mirabolante, não. Não tem nada que você diga, não, isso aí. Não consegue, pode ter certeza. É só você tomar a decisão certa. Deus, Ele nos dá essas estratégias práticas de investimento nesse banco emocional. Primeiro, Tiago 1,19 diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouça mais. Escute mais. Não se ire por qualquer coisa, a gente vê porque é por pouca coisa. Sabe por quê? Porque o copo já está cheio. Você não consegue liberar perdão, você vai só juntando lixo. E no casamento não pode ser assim. Se eu perdoei, jogou lá no mar do esquecimento, eu nado e vou apanhar tudo de volta. E aí, naquela hora de vomitar, boto tudo de novo para fora. Não houve perdão. E a família vendo tudo isso. Os filhos assistindo tudo isso. Investir no relacionamento é um ensinamento divino. Esse investimento que deixa legado é um ensinamento divino. É quando eu e você aplicamos os ensinamentos bíblicos. A gente aprende, mas não aplica. A gente conhece, mas não age. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece, mas só que não faz. E o retorno disso traz lucratividade. É lucro. Pode ter certeza disso. Para amenizar essas dores da vida, que são gigantescas. Mas se a gente não se unir, para investir juntos na construção desse legado, para deixarmos para as nossas gerações, o que vai ser lá na frente? Você já viu como o mundo está? Está terrível, querido. A gente tem visto coisas que são absurdas. Então, amado, os planos de Deus se cumprem com muita facilidade quando o quê? Quando nós, como família, entendemos essa mecânica. Como funciona? Eu preciso entender como funciona essa mecânica de Deus. Que não é difícil, é como eu falei. Não é difícil, é fácil. Agora, eu preciso querer. E muitas das vezes, sabe por que eu não quero? Porque eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão. Eu não quero tomar a posição que seria para eu tomar. E aí eu espero para ver. E aí muitas das vezes não dá mais tempo. Aquele leite que você bota para ferver, está ali vigiando, vigia, mas aquele instantinho que você diz, não, deixa eu ver, não sei o quê, ele vai e derrama. É assim no casamento. Se você não tiver cuidado, é assim na família. É dessa forma. É assim que você não percebe os seus filhos como eles estão. Meu pai, que hoje já não está entre nós, já tem 2 anos que partiu. Ele não deixou um legado. Eu usei droga por muito tempo. Eu entrava e saía dentro de casa doidão. Nem ele, nem minha mãe sabia. Eu digo para ver aí, como eles nem me enxergavam direito. Entrava e saía doidão e eles não me enxergavam. Sabe por quê? Porque a família em si já estava destruída. Destruída. Deus não entrou naquele momento na família. Ele me tirou daquele meio. Eu fui o primeiro da minha família a mudar a história. Como também ela foi a primeira da família dela. A maldição hereditária, se assim nós podemos falar, foi quebrada em nós dois. Amém? Pastor Afonso, você queria ser crente? De jeito nenhum. Nunca passou pela minha ideia. Pelo contrário, os crentes iam na minha casa. Botava para correr, todos. Eu botava para correr. Xingava de tudo que você imaginasse. E Deus disse, é você mesmo que eu quero. E você vai aprender comigo como construir um legado. E eu tenho essa família abençoada.
e que vai crescer, já está lá no bucho da minha nora mais nova. No bucho. A gente Nordestina. vai ganhar outro netinho ou netinha. Só podemos gastar se existir fundos nesse investimento emocional. Só posso gastar o que eu tenho lá. Eu tenho dado alguma coisa para poder ter isso lá para eu gastar? Não. Aí o que acontece? Você não pode cobrar amor se você não dá amor. Eu posso cobrar amor dela, porque eu dou amor a ela. Não pode, não. E cobro. E Não cobro. é para cobrar. E cobro. Eu digo, amor, você me ama? Aí ela disse, eu te amo. Né, amor? Eu fico calada. Paciência! Ele quer toda hora que eu fale. Eu passo por ela e digo, meu amor, você está um arraso hoje, viu? Você está que tá hoje. Meu Deus do céu. É. E meus filhos veem isso, faz a mesma coisa com as noras. Parece uma cópia, é um negócio. É um legado, querido. Então, querido, paciência. A gente precisa investir isso para poder cobrar isso. Paciência. Amém? Paciência. Que é algo muito difícil. Respeito. Se você não tem depositado isso na vida do outro, como é que eu vou cobrar respeito? Não tem como. É por isso que as famílias não se entendem. O lar já não é mais um porto seguro. É aquele que é só no selfiezinho, tirando foto e rindo. A gente tem muito disso dentro da família. É uma benção. Eu digo, você viu fulano que postou? Aí você olha e diz, rapaz, quem não conhece que te compre. Não é assim que a gente diz? Sabe por quê? Porque nós conhecemos. Os filhos, infelizmente, a gente vê os nossos parentes, pastor, mais próximos, indo por esse caminho da destruição. Por quê? Por causa do legado que as famílias têm deixado. Amém, meu amado? Se gastar mais do que investe, você ficará no vermelho. Você precisa investir muito para poder gastar muito. Você não pode investir pouco e querer gastar muito. Não tem como. Você não tem o quê? Crédito, querido. Críticas constantes, grosseria, ausência, são saques altos que você tem feito. Só critica. É grosso, é grossa. Não tem mais aquela harmonia. Murmura, reclama. De tudo. E você vai construindo aquilo e você vai perdendo porque você não tem saque. Se você saca, a conta quebra. A conta vai quebrar. Em um momento isso rompe. Isso vai tudo de água abaixo. Porque tem um negócio no mundo que se chama Big Brother. Queridos, vamos ser sinceros. Aquilo tem um ponto positivo, pastor. Vocês podem até dizer, misericórdia, está amarrado, queima Jesus. Mas eu vou lhe dizer qual é o ponto positivo. É para você ver que a pessoa consegue fingir por um tempo. Ela só finge por um tempo. Eu até brinquei com um pastor amigo meu, era bom que fizesse um Big Brother gospel. Que aí eu queria ver os crentes que se diz muito. Aí você ia ver. Por quê? Porque é no convívio que você vê como as pessoas reagem. É no dia a dia. A família existe no dia a dia. Quem dorme e acorda com ela sou eu. Quando ela acorda mal-humorada, é eu que vou sofrer. Isso quase não acontece. Eu vou dar só um exemplo. Não viemos aqui para lavar roupa suja, não. Olhe lá, viu? Mas quando ela está um pouquinho chateada, que ela não se chateia muito, mas quando ela está um pouquinho chateada com a nora, em quem ela desconta? Ninguém. Em mim. Mas eu já aprendi isso aí. Sabe por quê? Porque ela não quer criar aquele desgaste na família. Ela disse, deixa eu pegar ele porque ele já me entende. Aí eu vou e lavo os pratos porque a nora não lavou. Tem que suportar. Aí vou e lavo os pratos, porque eu já sei que é isso. Vou e pego lá os negócios que os cachorros fazem. Então, meu amado, eu preciso também entender que sacar sem fundo gera uma conta, uma dívida que é impagável. Porque você está gerando uma dívida sem você ter crédito no seu casamento. É aquele homem que ele quer amor, quer tudo do bom e do melhor, porque ele não deixa faltar nada em casa. Como é que ele pode exigir isso? O que ele está dando é dinheiro, não é amor? Meu filho mais velho, quando casou, Tiago, eu tenho 2 netinhos com eles,
A minha nora disse que foi tomar um sorvete com ele. Ele disse bem assim, eu já disse isso várias vezes, em algumas igrejas que prego, hoje eu não choro mais não, mas antes eu chorava. Porque eu não me achava um pai perfeito, porque não vou conseguir nunca. Mas eu não me achava que eu conseguiria deixar um legado, porque em mim não foi forjado isso, pela criação que eu tive. Mas meu filho disse assim, eu quero ser para meus filhos como meu pai foi e é com a gente. Amém? Amém. Legado. Os meus netos estão no mesmo caminho. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Amém? Eu agradeço a Deus todos os dias, querido. Eu fico triste quando vejo uma família chorando, porque filhos estão na droga, na prostituição e por aí vai. Nós fomos muito, muito, muito abençoados. Você sabe que é 3 filhos homens, que muitos homens aí fora do mundão dizem que são moça, os meus filhos. Sabe por quê? Porque não comungam do que eles comungam aí fora, das coisas que eles fazem aí fora. Os meus filhos são homens de Deus. Homens bem posicionados, homens que respeitam, homens que amam. Homens íntegros. Isso tudo foi um legado que a gente foi construindo, do nosso jeitinho. Do nosso jeitinho. Então, amado, sacar sem fundo gera isso, uma dívida impagável. E aí que entra o divórcio emocional. Porque começa logo nas emoções. Rosângela que pode falar mais porque ela é psicóloga. E aí vem o quê? As rupturas para gerações futuras. Começa a cair por terra talvez até o que você construiu por um tempo. Mas você chegou num determinado da caminhada, começou a falhar. E muitas das vezes por influência de outras pessoas. E você já não dá mais a importância devida à sua família, a esse legado que você estava construindo. Você coloca um amigo no pedestal onde a sua esposa, nem seu filho você coloca. E eu posso dizer a você, se respeite, rapaz. Estou falando como homem, como um pai de família. A gente precisa tomar vergonha na cara. Estou falando aos homens agora, viu? Não me pegue lá fora na saída, não. Eu vou ligar para Alain para trazer a viatura para me tirar daqui. Da Defesa Civil, que ele está na Defesa Civil daqui. Vamos lá. Então, amado, as rupturas para gerações futuras, onde a herança espiritual, desse legado espiritual, ela começa a se perder. Tudo que a gente construiu até aqui, começa a se perder. Quantas pessoas vocês conhecem hoje? Famílias, homens e mulheres de Deus, que está aí fora. Que eram abençoados, famílias abençoadas. E por que se perdeu? Aonde eles erraram? Qual foi o momento da caminhada? O que eles deixaram de fazer? Faltou ensinamento. Eu tenho certeza que desse altar só sai ensinamento. Amém? Agora, muitas das vezes eu nem tomo posse. Mas mesmo que eu tome posse, eu preciso colocar em prática. Não é só tomar posse, chegar e guardar num baú em casa. De jeito nenhum. É eu tomar posse e colocar em prática. Senão esse ensinamento não vai valer de nada. Você só fez perder tempo. É aquela pessoa que estuda a vida toda, medicina, e depois que se forma, vai trabalhar em outra coisa. Aquilo tudo que ela aprendeu, não valeu de nada. Nada. Porque ela perdeu o foco. Deus, Ele coloca na nossa vida um foco, uma meta para a gente alcançar. E essa pré-conferência é maravilhosa, essa palavra legado é gigantesca, é tremenda, querido. Então, amado, isso se perde agora por causa de quê? De uma falência nos relacionamentos. Entra falência na família. Você já viu família que o pai não fala com o filho não... Eu estou pegando de leve, né? Tem coisas que é até pior. É um absurdo isso. É o cúmulo do absurdo e dentro, muitas das vezes, da família de Deus. Não, eu estou de mal. De mal, corte aqui. Tu é crente, bênção. Tu é crente. Vai lá, desce lá, fala com o papai. O erro é teu. Ah, mas quem errou foi ela. O erro é teu, meu irmão. Perdoe, deixa andar. Mude isso, mude essa história para esse legado ele mudar. Como diz a palavra de Atos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém.
No começo, eu pedi para você refletir sobre uma palavra, sobre uma pergunta. Como está a sua família hoje? E aí, Afonso fala de a conta bancária emocional. Essa conta bancária emocional é mais importante do que a nossa conta bancária. Porque quando a gente deposita numa conta bancária, a gente sempre quer lucro, algo em troca. Mas quando a gente deposita a conta bancária emocional, a gente está depositando numa família de amor. A gente está construindo o legado que a gente quer deixar para a nossa família. E esse depósito é o depósito da compreensão, é o depósito da reconciliação, é o depósito do perdão, é o depósito da conversa. Porque hoje, muitos casamentos não dão certo por causa da comunicação. Às vezes a gente pensa que não é por causa de traição. O primeiro conflito, a primeira desarmonia dentro do casal, dentro da família, é a comunicação. E muitas das vezes a gente não está fazendo esse depósito emocional. É isso que está faltando. É isso que está faltando em cada um de nós. Da gente começar a depositar mais compreensão, mais conversa, mais cumplicidade, mais amor, mais presença. Mais presença de verdade. Porque muitas das vezes a gente está na nossa sala, com a nossa família, só corpo presente, mas não está realmente presente. E isso que está faltando. E essa atitude tem que partir de mim e de você. Essa atitude parte de cada um de nós. É uma ação que precisa ser dado o primeiro passo. E aí eu te pergunto, como está a sua família? Será que ela está precisando desse depósito na conta bancária emocional? Você consegue refletir hoje e tomar uma atitude de mudança para que sua família realmente seja construído um legado? É isso que Deus quer de mim e de você. Para que o nosso legado, querido, para que o nosso legado ele venha se perpetuar e essa alegria retorne, essa harmonia, essa felicidade, essa vontade de você voltar para casa, venha a ser e fazer parte da vida dessa família, nós precisamos tomar algumas atitudes práticas. E eu vou destacar um ponto fundamental. Um ponto fundamental que é, se você deseja, querido, oferecer um ambiente de segurança emocional e construir um legado que ele seja bendito, eu preciso parar de pensar e falar amaldiçoando a minha própria família. Dizer, meu filho não tem jeito, o meu casamento não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito. Não, meu amigo, começa, meu amado, a profetizar. A palavra que vai sair da tua boca, ela tem poder, isso é fundamental. O que eu preciso colocar de exercício na minha vida. Amado, muitas das vezes a gente diz que o filho não tem jeito. Mas você tem que parar e pensar, por que ele está dessa forma? Porque aonde é que eu falhei? Porque muitas das vezes é exatamente isso, é no legado que a gente vem construindo. Aleluia. As palavras têm poder, como eu falei. E eu preciso fazer de uma forma que eu saiba planejar, mas também que eu venha executar essas mudanças necessárias. Não é ficar só no planejamento. Eu tenho certeza que muitos estão aqui hoje planejando o que fazer. Mas o problema não está no planejar, o problema está no agir. É no executar. Faça a si mesmo essa pergunta. Eu preciso perguntar para mim mesmo. Se a minha família, aquela historinha do copo cheio ou meio vazio, a minha família tem sido uma família cheia, de um copo cheio, mas uma família que tem poucos problemas,
Ou minha família tem muitos problemas. E a felicidade é muito pouca. Eu preciso entender isso. Que o casamento, ele pode mudar. A família, ela pode mudar. A partir da minha atitude. E eu parto para a conclusão, querido, para a gente finalizar essa noite. Eu preciso mudar a perspectiva que eu tinha sobre a minha família. Aquele momento que eu achava que não tinha mais jeito. Mas eu preciso entender que a família e eu, como cabeça da minha casa, tenho que estar disposto a encontrar, executar e perpetuar esse legado. Aonde nós falhamos. Para voltar a construir isso. A reformar isso dentro do nosso casamento. Guarde essa verdade no seu coração, meu amado. Guarde essa verdade, porque o legado não é o que você deixa para seus filhos. Porque o que a gente deixa é bens, é casa, carro. Isso é o que a gente deixa. Mas na verdade, o legado é o que você deixa nos seus filhos. É neles, é aquilo que ele vê, o caráter, o temor a Deus, aos princípios, as memórias de um lar abençoado, de um lar seguro. Os nossos filhos precisam se sentir assim e eles vão agir da mesma forma e o legado vai se perpetuando. Os bens materiais, meu amado, se perdem com o tempo. Perde-se com o tempo. Mas o legado não, ele é perpetuado. A unção de Deus que é passada, ela permanece para sempre. E ninguém consegue apagar isso. Talvez, querido, você tenha entrado nesse lugar hoje com a sua conta emocional no vermelho. Dizer, pastor, eu estava refletindo aqui, quanto erro eu cometi. Aonde eu falhei. Eu acho que não tem tempo. Tem. Dá tempo sim, volta lá. Começa a construir. Muitas das vezes é com o perdão. O início de tudo isso é perdão. Perdoar e liberar perdão para você mesmo. Você precisa começar a depositar palavras de bênção, como eu já falei. Mudar a sua fala. Mudar os seus pensamentos. E você vai ver como já começa a mudar a atmosfera. Nós conseguimos mudar a atmosfera do nosso lar. O nosso lar, ele começa a mudar. E eu quero convidar, querido, você, toda a família, a ficar de pé. Todos que estão dispostos a perpetuar esse legado. Você vai ficar junto da sua família. Deus colocou no nosso coração um louvor que é maravilhoso. Que o Senhor, ele nos abençoa todos os dias, todos os instantes. Mas você tem o poder de abençoar a sua família. Nessa noite, nesse momento, você fecha os seus olhos, abraça a sua família. Não sei se você está com seu filho, sua esposa, seu marido, seja quem for da sua família. Você vai escutar esse louvor e no mesmo instante você vai estar louvando, mas você vai estar abençoando essa pessoa. Eu abençoo a minha esposa todos os dias, com toda sorte de bênção. Vamos louvar ao Senhor e abençoar. O Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Abençoando, abençoando o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha. Vá semeando na vida dele, na vida dela, palavras de prosperidade. Não só de prosperidade financeira, mas principalmente emocional e espiritual. Que essa história seja mudada essa noite. Até 1000 gerações, tua família e
teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vamos perpetuar essa noite esse legado. Se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Abençoe. O teu choro é contigo. Abençoe. É por ti. Invista isso. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém. Cele isso essa noite. Diga que sua família é uma bênção. Gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro, é contigo, é por ti, amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade. Muitas das vezes, Senhor, falhamos porque não colocamos em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Tem sido falha nossa, mas nessa noite, todos nós juntos vamos tomar decisões acertadas. Vamos mudar a história da nossa família. Nós vamos reconstruir se for necessário, reformar se for necessário. Pai, em nome de Jesus, nós vamos perpetuar um legado, sim, um legado que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que vai se estender a toda a nossa geração. Nós vamos ser lembrados, Senhor, como aqueles que semeou esse legado. Nós vamos ser lembrados, Senhor, no decorrer de toda a história, a partir dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos. Pai, em nome de Jesus, não vai se apagar, porque legado ele não se apaga. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor preparou o coração de todos nessa noite para receber dessa porção do Senhor, de mais um ensinamento, de mais uma oportunidade através da tua palavra que o Senhor nos concede com toda a tua graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa esse casal, abençoa esse filho, abençoa essa avó, esse avô, Senhor, esse tio, essa tia, toda essa família. Nós quebramos agora no nome de Jesus toda a maldição que existia hereditária. Nós vamos de encontro, Senhor, a todo o sistema, porque nós cremos, é por fé, e nós tomamos posse dessa noite da nossa vitória, porque o Senhor tem preparado o teu povo para conquistar. Nós somos conquistadores nessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida de todos que aqui estão, e eu creio, meu Deus, que nós vamos ter, Senhor, testemunhos maravilhosos de
casamentos restaurados, de família restaurada. Obrigado, Senhor, por tudo. Em o nome de Jesus, você pode dizer amém? Pastores, palavra abençoada sobre o legado. Veio muitas, vocês ministrando e foram vindo muitas coisas na nossa mente. Amém. Que vivemos, né, como família, mas que também vamos aprender muito mais. Uma noite de ensinamento. Quem aprendeu aqui essa noite? Quem vai viver a partir de hoje? Amém? Que amém fraco? Amém! Então que possamos, né? Essa palavra foi liberada dentro dos nossos corações e que seja realidade verdadeiramente. E assim, falar de família, assim, eu amo demais família. Amo a minha família demais, amo a família em Cristo. Então que o Senhor venha transbordar cada dia mais na vida de vocês o amor na família. Amém? Eu sei que minha mãe está aí, ó, assistindo, e ela sabe do amor que ela nos ensinou como ser família, né? Maravilhoso. Então vamos estar orando pela vida deles. Amém? E encerrando também o culto. E amanhã tem mais, viu? Quem se inscreveu, tem muita coisa amanhã maravilhosa para você. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou a cada coração aqui. Deus, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar, meu Pai, essa família, esse casal, Senhor. Pai, que o Senhor derrame Teu Espírito Santo cada vez mais, dando sabedoria a eles, Senhor, para que Ele cada vez venha ministrar, venha falar, Senhor. Venha derramar o Teu Espírito Santo sobre cada família que está aqui. Que Tua graça e Teu amor, Senhor, venha derramando, nos enchendo da Tua sabedoria, do Teu entendimento, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada palavra. Que eu sei que cada semente que foi lançada vai dar bastante fruto. Famílias restauradas, casais restaurados pelo Teu nome, o nome santo, o nome poderoso. Pai, abençoa, meu Pai. É que nós abençoamos e agradecendo ao Senhor por tudo que foi falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã. Derrame até mim.